Oi, gente, um abraço a todos. Estamos hoje num ambiente totalmente diferente, né? Eu estou aqui no povoado Lagoa Comprida, município de Barra do Corda, né? Minha cidade, Barra do Corda. Estou descansando um pouco aqui no interior nesse fim de semana e lendo as últimas páginas do livro do Sertilange, né? E aí a gente traz hoje também o último vídeo da sequência, né? Do qual a gente já está aí no nosso canal. Você vai no nosso canal, Papo de Filósofo, Abraão Gomes, vai lá no Google, digita, dê o seu joinha, inscreva-se e compartilhe com seus amigos também. Como eu digo sempre, o conhecimento deve ser compartilhado. E você também é um motor para que isso venha a funcionar e produzir. E hoje nós temos o último vídeo, no qual a gente vai falar sobre das nossos vídeos é a questão de toda a vida intelectual. E hoje o nosso vídeo vamos falar um pouquinho. Esse vídeo não vai ser muito extenso como o outro, vamos diminuir aí o tempo, mas nós iremos falar sobre o verdadeiro leitor. O verdadeiro leitor. O que a leitura produz em você? E vamos falar da importância, então, aí da leitura que ela produz em nós. Nós bem sabemos que se você lê e essa leitura não germina, essa leitura não faz de você uma nova pessoa, o que você está lendo, você ainda permanece como está. Uma das questões que o Sertilange coloca no seu livro é o seguinte, é que a leitura faz com que nós revertemos as coisas naturais da vida. Por exemplo, nós nascemos velho e temos que morrer novos. Para ele, a leitura faz isso com a gente. Porque a gente nasce, não como dizia Locke, como uma tábula rasa ou um papel em branco, mas nós nascemos, é claro, um conhecimento, uma capacidade a priori. E essa capacidade já deixamos claro aqui que é Deus que nos imputa ela. Deus é que nos dá essa capacidade. E vamos falar sobre isso. Uma coisa muito interessante, já adentrando nessa questão de ler e conhecer, uma coisa bem legal é que Leonardo da Vinci, aqui na frase, um dos livros do Sertilange, ele cita da Vinci, ao dizer que Deus ele cobra de nós todos os favores dele. E um deles, que é o conhecimento, Deus faz uma cobrança para nós, segundo Leonardo da Vinci. Não é nem segundo Leonardo da Vinci, que isso eu já sei, lendo a Bíblia, lá em Josué. Josué é um pouco fraquejado, um pouco assim, um pouco desanimado. Deus disse, olha rapaz, tenha bom ânimo, esforça-te. Então, como Da Vinci diz o seguinte, aqui no livro do Sertilange, nosso livro, a nossa obra, essa obra é espetacular, que eu estou terminando de ler, e de já eu, quem quiser ler, né, quem quiser se aproveitar também, só comprar Vida Intelectual com a Antorini Sertilange. Então, queridos, Deus ele cobra de nós uma coisa, esforçar-nos, porque ele já nos deu a capacidade. Então, queridos, vamos lá para a importância da leitura. O que a leitura está fazendo de você? O que você está lendo? Nós já escolhemos aqui nos 4 caminhos da sabedoria, me parece que foi nesse vídeo anterior que a gente falou sobre o intelectual deve separar, ele deve escolher os bons livros, porque tem muita gente que lê, mas só lê asneira. Como diz a psicologia, nós somos aquilo que ouvimos, aquilo que falamos, aquilo que convivemos. Ou seja, o ambiente fala muito da sua personalidade. Se você está lendo abobrinhas, abobrinhas você vai pensar. Não é o caso dos meus queridos ouvintes e telespectadores também, né? Através aí do Facebook e do nosso canal do YouTube. Então vamos lá. Eu quero ler aqui uma frase muito interessante, é a frase do Schopenhauer, né? Arthur Schopenhauer é um filósofo que a gente já falou sobre ele, né? O filósofo um pouco, muitos têm Schopenhauer como um filósofo do pessimismo, e ele diz uma frase muito interessante que Sertilange cita aqui na sua obra. Interessante nós notarmos isso. É o seguinte, é que uma coisa muito interessante é a questão, se você lê um livro, e se você, a partir que você leu aquele livro, vamos supor, você lê um livro,
e você sai por aí falando só daquilo que está no livro, você ainda não sabe ler. Então, o nosso vídeo hoje é a importância do saber ler. Se a leitura não produz em você uma mudança, meu filho, tem duas coisas aí erradas. Ou você escolheu o livro péssimo, ou você não está querendo, adentrar o poderio de realmente ler. O verdadeiro leitor é aquele que, com base no que ele leu, ele produz coisas novas. Se você é capaz só de citar frases, citar autores, mas não sabe, a partir dali, dizer algo, olha, tem algo de podre no reino da Dinamarca, como diz lá no livro do William Shakespeare. Então, queridos, uma coisa importante. Se você está lendo e você não é capaz de dizer nada daquilo que está no livro, com base no livro, acrescentar, viver, expandir teu conhecimento, a sua leitura não é proveitosa. Então vamos procurar ler. O Sertilange diz uma coisa muito legal e espetacular. Ele diz o seguinte, que quando nós iremos falar ou explicar as coisas, nós não devemos procurar ou ir até os nossos mestres ou até os livros. Nesse momento, nós devemos partir deles. Vocês entenderam? Nós não devemos falar somente o que Aristóteles falou, nós não devemos falar somente o que Immanuel Kant falou, nós não devemos falar somente aquilo que Descartes falou, que Spinoza falou, que Kierkegaard falou, que o Schelling falou, também o Nietzsche falou, ou o autor que você gosta. Você está lendo uma autora, e você só sabe citar ele, citar as frases dele, até as páginas. Aprende a ler. A leitura só é importante quando ela produz em você um sujeito autônomo. E se você está só citando aquilo que você leu e não sabe dizer, mas uma única sílaba, palavra, frase, contexto, com base naquilo que você está lendo, você não está sabendo ler. Ah, Abraão, mas eu tenho uma dificuldade tremenda para entender aquilo que eu estou lendo. Então aconteceu alguma coisa péssima, do qual, gente, ressalvando aqui, não é nem tão culpa dos nossos alunos hoje lerem e não entender muita coisa. Às vezes é culpa propriamente da alfabetização. O momento da alfabetização é importante. Não é somente alfabetizar a criança. Se um cara alfabetiza uma criança e essa pessoa que alfabetiza, que é alfabetizador, ele não sabe alfabetizar de maneira criteriosa, nas suas parcelas, nos seus módulos subsequentes, a criança mal vai aprender a ler. E no Brasil vocês sabem, né, queridos? A questão do 9º ano, do 7º ano, tem muitos alunos nossos que leram mal e não estão entendendo. Professores, acadêmicos, com pós-graduação, até mestrado, não sabem interpretar aquilo que estão lendo. Então, você tem que procurar alguém que possa te ajudar a entender os textos. Porque, queridos, é péssimo você ler algo e não entender aquilo que você está lendo. Como diz o nosso amiguíssimo, o Clóvis de Barros Filho, ele diz o seguinte, quando você não é capaz de entender aquilo que o autor escreveu e já está pronto, você não deve desanimar. Vá até você conseguir. Porque o brilho do intelectual é esse. Ele não desistiu. Se o cara que escreveu foi difícil, foi para ele, porque ele teve que criar. Mas se já está criado, já está escrito, você está lendo e não está entendendo, olha para você no espelho e diz, eu tenho que entender, porque ele fez isso aqui, já está feito, é só para mim entender. Eu vou lá até conseguir. A gente pode ajudar você também a fazer esses critérios. Uma hermenêutica, uma interpretação, uma compreensão profunda daquilo que você lê, daquilo que você está lendo. Então, queridos, a importância da leitura, o ato de ler é importante. Só quando a partir da leitura dos autores, eu posso dizer algo que está além daquilo que eles dizem. Não é que eu vou criar. E outra coisa, o que eu estiver falando sobre um autor com as minhas palavras, tem que estar coincidindo com as palavras do autor.
Eu não posso também querer dizer, mas eu acho isso, mas eu acho aquilo. Não. Se você vai citar um autor, se você vai se basear num autor, o que tu vai falar, fora o que ele escreveu, tem que estar coincidindo com aquilo que ele pensa. Porque se alguém que entende o pensamento daquele determinado autor e você falar asneira, alguém vai perceber. Então, amado, a leitura é magnífica. Mas quando ela produz em nós palavras novas, não seremos papagaios do conhecimento, mas nós seremos águias que poderemos realmente produzir aquilo que é magnífico em nossa vida. Aquilo que é seguro, aquilo que é belo, maravilhoso, que é o conhecimento. O conhecimento te dá brio, te dá vida, te dá mais autenticidade, te dá uma personalidade forte e as pessoas lembrarão de você. É como eu disse numa frase que eu coloquei no Facebook. Se você chegou onde você está, com adulação, com bajulação, cuidado. A sua queda vai ser semelhante à queda de Lúcifer. A queda vai ser feia. Conquiste as coisas com a tua sabedoria, com o teu conhecimento. E jamais, jamais tenta mostrar para as pessoas que você conhece, que você tem que estar no lugar que você gostaria de estar. Não. Cuide silenciosamente. As pessoas irão te encontrar. Como disse Sertilange no seu livro, uma das frases maravilhosas que ele diz é o seguinte: cada réstia de luz leva-nos ao sol. E cada passagem aberta existe um corredor que nos leva a Deus. E se Deus é a sabedoria, nós a encontraremos, porque Deus está em todos os lugares. Queridos, terminando a série de Sertilange com o 4º vídeo hoje, um abraço a todos. Compartilhe no Facebook, com seus amigos pelo WhatsApp também e visite o nosso canal, Papo de Filósofo Abraão Gomes. Lá estão os nossos vídeos. Dê sugestões, dê o seu like, se inscreva, convida os seus amigos também para participar. Um abraço, queridos, até o nosso próximo encontro. Lembrando que a todos vocês, eu quero fazer um vídeo sobre Enéas Carneiro. O nosso próximo vídeo talvez seja já com a temática sobre o que fizeram da imagem do Enéas. Queridos, um abraço, compartilhe. O conhecimento é belo, porque ele te deixa mais ávido. O conhecimento te eleva do chão para você voar entre as montanhas. Até o nosso próximo encontro. Um abraço e bye bye.